Olá, hoje é sábado, dia 9 de abril de 2022 e nós estamos uma vez mais aqui para fazer um pequeno estudo sobre o livro de Mateus. Estamos encerrando o livro de Mateus nesse final de semana. Hoje, sábado, lemos Mateus 27, um momento tão importante que é o momento da crucificação e o sepultamento de Jesus. E amanhã vamos ler o texto da ressurreição, Mateus 28. E vamos encerrar a leitura do livro de Mateus. Eu tenho repetido aqui e dito que o Leozão nos pediu que propuséssemos um desafio para a leitura da Bíblia, juntos em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto. E foi isso que fizemos. Resolvemos começar pelos evangelhos, especificamente pelo evangelho de Mateus. E a ideia é que você leia um capítulo por dia. É simples, o desafio é simples. Você lê um capítulo por dia e para ajudá-lo nesse desafio, ou para nos ajudar nesse desafio, porque eu também estou sendo ajudado nele, nós fazemos aqui um breve estudo que é colocado à disposição da igreja no canal do YouTube da Lagoinha Castelo. Então sempre eu pego um pequeno trecho, um versículo, às vezes um trecho do texto e faço um breve comentário. Também temos estimulado as pessoas a lerem a Bíblia completa e para isso temos sugerido que elas comprem a Bíblia 365. A Bíblia 365 é somente uma Bíblia, mas você tem a divisão do texto bíblico por dias. Então, a cada dia você lê um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Hoje, continuando, nós vamos ler sobre a morte de Jesus. Mateus 27, versículos 45 e 46. Versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? As trevas, narradas no versículo 45, são seguidas de um clamor de desolação. Essas trevas referem-se ao julgamento que Jesus está sendo submetido nesse momento. O julgamento que ele está sendo submetido, levando sobre si o pecado da humanidade. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas 3, versículo 13, o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, esse momento de trevas, é um momento que reflete o julgamento a que Jesus está sendo submetido. E ele vai clamar em alta voz, vai fazer uma menção do Salmo 22, versículo 1, que refletirá o abandono que Jesus está sofrendo. Nós falamos ontem sobre a agonia no Getsêmani e essa agonia agora chega no seu clímax, chega no seu ponto mais alto. A agonia de um abandono completo. E a agonia de alguém que sempre esteve completamente junto do Pai, que sempre esteve completamente conectado com o Pai, de alguém que era um com o Pai e que se fez maldição por nós e entregou a sua própria vida por nós. O que eu queria que nós refletíssemos aqui? Rapidamente. Número 1. Jesus morreu por nós em um ato pleno de amor. Carregou sobre si todo o pecado do mundo.
É importante a gente entender isso. Carregou os pecados de ontem, carregou os pecados de hoje, carregou os pecados de amanhã. Nós somos salvos somente porque Jesus levou sobre si toda a condenação. O apóstolo Paulo vai dizer que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus levou toda a condenação sobre ele. Nós precisamos entender com clareza o tamanho do amor do Pai por nós, ao ponto de entregar a sua própria vida, a vida do seu próprio Filho por nós. A não ser que nós tenhamos uma compreensão clara do amor de Cristo por nós, nós teremos uma dificuldade imensa de mudar profundamente. Nós vamos tentar fazer essa mudança no nosso próprio braço. Nós temos que entender que essa mudança requeria uma morte, essa mudança requeria o derramamento de sangue, essa mudança requeria um julgamento do pecado na cruz, e lá foi feito. Eu estava lendo o livro do Keller, o Devocionário de Salmos, e ele diz, ao comentar o Salmo 45, nos versículos 10 a 17, ele diz assim, na oração: Senhor Jesus, Tu nos vês como cônjuge e amante, com amor ardente e deleite. Eu te louvo por conseguires amar assim, mas confesso que não vivo como alguém que é amado desse modo. Confesso que não vivo como alguém que é amado desse modo. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que o amor de Cristo é aquilo que transforma a nossa vida, porque Ele foi à cruz e morreu na cruz por nós. O segundo ponto importante é que, e está profundamente conectado com esse primeiro, é que isso é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho está aqui. Não há nada que a gente pudesse fazer ou que a gente possa fazer que possa conquistar o coração de Deus. Não há nada. Não importa se você é alguém que ora muito, não importa se você é alguém que lê muito a Bíblia, não importa se você é alguém que jejua muito. Você precisa entender que essas coisas são positivas. Orar, buscar a Bíblia e lê-la, jejuar, todas essas coisas são positivas. Mas essas coisas devem ser feitas como elemento de gratidão por aquilo que Jesus fez, por esse abandono que ele sofreu na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados. O problema é que nós começamos a fazer essas coisas acreditando que essas coisas nos justificam, acreditando que essas coisas são capazes de nos conectar ao Pai. Então, nós falamos sim, não, eu creio que Jesus é que me salvou, eu creio sim no que a morte de Jesus é que trouxe para mim a salvação. Mas no nosso dia a dia, nós começamos a adotar um conjunto de práticas, e preste atenção, essas práticas não são ruins, como a lei, por exemplo, não era ruim, mas nós começamos a adotar essas práticas pelo motivo errado. A motivação no nosso coração é errada. Nós começamos a adotar essas práticas porque nós achamos que dessa forma nós vamos conquistar, angariar a aprovação de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para conquistar a aprovação de Deus. Aquilo que era possível ser feito, só era possível ser feito por um homem perfeito, e foi feito na cruz do Calvário, que morreu no madeiro, foi amaldiçoado no madeiro, para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Por isso ele clama, como ele clamou o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? E o terceiro ponto, nós devíamos agradecer cada vez que nós lemos esse texto, cada vez que nós celebramos a ceia, cada vez que nós fazemos alguma coisa que traz à memória o sacrifício de Cristo Jesus. Nós deveríamos ser tomados por gratidão, porque o peso que Jesus levou sobre si foi gigante. Então nós deveríamos tomar isso como gratidão. Quando no último domingo, por exemplo, nós tomamos a ceia, e nós devemos fazer em memória dele. A ideia de fazer em memória é de trazer à nossa lembrança esse evento. É de trazer à nossa lembrança que Jesus foi abandonado na cruz do Calvário, porque Deus não se mistura com o pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. Todas as vezes que nós lermos alguma coisa na Escritura,
ou a gente lembrar de alguma coisa na igreja, a gente deveria trazer à memória os textos, o texto de Mateus 27, versículos 45 e 46. Jesus se fez maldição por nós. Trevas se fizeram como um sinal claro de julgamento que estava sendo feito contra ele. E ele foi abandonado pelo Pai, porque se fez pecado por nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, de entender a essência do Evangelho, o quanto que somos amados, e de entender que esse amor foi total escolha dele, e ao mesmo tempo de sermos gratos por isso que Jesus fez por nós na cruz. Deus te abençoe.